Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Pinhon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e publisher editorial. No episódio de hoje, você terá acesso a um debate sobre imortalidade da alma humana versus aniquilacionismo, onde estive participando com alguns teólogos aniquilacionistas e imortalistas. Este foi um debate feito com um altíssimo nível acadêmico. Teve muito respeito entre os participantes e foi realmente uma experiência abençoadora. Eu gostaria de agradecer imensamente aos teólogos aniquilacionistas, que são os adventistas Osmário, o host Tiago Santana e também o host Sérgio Monteiro, que abrilhantaram grandemente o debate com informações e argumentos de altíssimo nível. Também quero agradecer imensamente aos colegas do meu lado do debate, que é o lado imortalista, que é o professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro, e também o pastor Sandro Oliveira, um teólogo batista muito conhecedor também das línguas originais e que muito contribuiu para o enriquecimento também do nosso debate. Entenda que o debate que você brevemente ouvirá não é, na verdade, um debate feito com argumentações rasteiras, como em geral a gente percebe na internet. Mas é um debate realmente de alto nível, de muito respeito, e foi uma experiência muito enriquecedora para todos nós que participamos. Espero que você consiga acompanhar todo o andamento do nosso debate e que você possa também se interessar pelo tema, pesquisando todos os livros que foram mencionados e cada argumento e passagem bíblica. Mas antes de tratar do debate, eu quero convidar você a ser o meu aluno. Sim, você pode estudar comigo 2 cursos gratuitos que eu tenho na plataforma Udemy. O primeiro curso sobre a nova homilética, onde você poderá aprender técnicas atuais para trazer mensagens muito mais impactantes para as pessoas que ouvem você, seja na internet, seja no púlpito de uma igreja. E o segundo curso gratuito da plataforma Udemy que eu quero apresentar a você é um curso sobre o estudo bíblico indutivo. Ali você vai aprender uma maneira muito simples de estar interpretando a Bíblia, indo direto ao ponto, fazendo as perguntas corretas ao texto bíblico. É um curso gratuito também, vale muito a pena você participar. Mas caso você queira um curso mais abrangente, um pouco mais denso, mas ainda assim fácil de você seguir e compreender, eu quero convidar a estar conhecendo o meu curso Introdução à Exegese Bíblica, totalmente baseada no livro de mesmo nome, publicado pela Thomas Nelson Brasil. É um método usado pelos profissionais da exegese para fazer os seus comentários bíblicos e as suas análises de passagens da Bíblia. Vale muito a pena você conhecer esse curso. Ele tem um preço muito acessível e você poderá acompanhá-lo tranquilamente, sem enrolação, sem perda de tempo e também sem a necessidade de conhecer a língua grega ou a língua hebraica. Clique no link que está aqui na descrição e conheça esses meus cursos. Eu tenho a certeza que tanto nos cursos gratuitos quanto no curso Introdução à Exegese Bíblica, você será muito abençoado em seus estudos. Agora sim, sem mais demora, vamos ouvir o debate sobre imortalidade da alma versus aniquilacionismo, em que eu tive a honra de estar participando. Nesse momento, eu gostaria de apresentar aqui para vocês as pessoas que estão conosco nessa noite, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão interessante, tão instigante, né? Sei que esse tema é um tema que surge bastante dúvida na cabeça de muitas pessoas, e nós queremos aqui conversar e apresentar opiniões para que juntos consigamos examinar a Bíblia e aprender um pouco mais sobre esse ensinamento tão importante que é o conhecimento do que é o homem, né? Quando a gente fala em antropologia, né, a antropologia da Bíblia, a questão de o que é o homem, a Bíblia ela levanta essa questão desde o livro do Gênesis, né, com a sua famosa declaração do que o homem é constituído em Gênesis capítulo 2, verso 7.
A pergunta sobre o que é o homem, né? O que constitui o homem, ela vem sendo feita desde a filosofia grega, né? Que estuda o que seria o homem e todas as outras questões. E quando surgiu o tema dessa live, eu estava lendo um livro que é um livro de poesias, um livro de um poeta alemão, e ele faz a seguinte pergunta: Was bist du, Menschen? O que és tu, homem? E ali ele vai falar sobre várias poesias, e é um poeta cristão, e ele se questiona o que é o homem. E a gente vai tentar responder essa questão aqui nessa primeira live sobre o que é o homem perante a Bíblia hebraica, o que o homem é, do que o homem é constituído. E para a gente já dar início a essa live, para a gente não perder muito tempo, que a gente já começou com um pequeno atraso, eu gostaria de apresentar aqui para vocês os participantes desta live. Então, eu gostaria de começar aqui com o Uroshi Thiago Santana. Uroshi Thiago Santana, dá um alô aí para a gente, se consegue abrir aí a câmera aí? Estou. Vamos lá. Uroshi, boa noite. Boa noite, meu amigo. Uroshi Thiago Santana, creio que muitos de vocês já conhecem aqui do canal Sotanar, né? Ele sempre está por aqui. Para aqueles que estão no canal do pastor Sérgio Monteiro, talvez conheçam o Uroshi Thiago Santana, já fez algumas lives aí. O Uroshi Thiago Santana, ele é graduando em teologia, né? Está graduando em teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano, né? O SALT. E ele também é professor de hebraico, né? É isso aí, professor Thiago Santana, uma boa noite, seja bem-vindo aqui a mais uma live. Bom, aqui, ó, o professor Samuel Monteiro aqui, ele é um evangélico pentecostal, um profundo conhecedor das línguas hebraicas aí, né? Para aqueles que, criador daquele site, o criador e o mantenedor desse site, e agora vocês estão conhecendo o próprio. Esse daí é o professor Samuel Monteiro, né? Legal, fico feliz. Jade, tudo bom? Laila Tove, pessoal, tudo bem com vocês aí? Nós estamos felizes por estar com vocês juntos nessa live aí de diálogo. Acho que o pessoal, aqui a ideia também é mostrar para quem não gosta de dialogar, que dialogar é preciso, já dizia a música antiga. Sim. Queria só informar para o pessoal que além do meu canal, além do canal do pastor Thiago Santana, a live também está sendo esse diálogo, primeiro de 4 pelo menos, já estávamos conversando aqui de 4, vai ser transmitida, está sendo transmitida no canal do Hebraico Pro, do Samuel também, e no canal do pastor Bignon, que vocês vão conhecer logo em seguida. Então, assim, prepara que vem coisa boa, vai ser muito legal. Só uma palavra, Samuel, eu também conheço seu canal, seu site há muito tempo, indico há pelo menos uns 7, 8, acho que uns... Não aí que está com a gente, é um pastor congregacional, não é isso, pastor Bignon? Pastor há 20 anos, e além de pastor, é professor, né? Professor de hebraico, professor num seminário, professor de língua hebraica, professor de exegese. Então, é um homem aí que está envolvido, também muito envolvido com as línguas relacionadas à Bíblia hebraica, né? Um profundo conhecedor da Bíblia hebraica e de seu idioma também. É professor de exegese, sou mestre em ciências da religião e legal. Também sou editor também. Quem quiser publicar livro, depois fala comigo. Ok. Então, por último, e não menos importante, o pastor Sandro Oliveira, que está aí com a gente. Pastor Sandro, dá um alô pro pessoal aí. Vê se ele aparece aí pra gente. Pastor Sandro, ele é pastor da Igreja Batista Torre Forte. Sempre está aí no Facebook fazendo as lives, os cultos. Às vezes eu dou uma assistida lá, sou admirador do pastor Sandro, um homem que está muito envolvido nos estudos da palavra de Deus, um profundo conhecedor da língua hebraica também, pastor da Igreja Batista Torre Forte há 18 anos, né? Pastor que é formado também em teologia. O pastor Sandro também está com a gente nesse bate-papo de hoje. Bom,
Pessoal, para a gente iniciar logo, eu gostaria de começar. Pastor Sandro, tá ouvindo? Pastor Tá com o Sandro microfone por aí? aberto? Eu estou com o microfone aberto, só não Pronto. consegui captar a minha câmera. Vou tentar. Ok, vamos. Pronto, agora Olá, tá aí. pastor Você Sandro. apresenta aí, pastor. Isso. Se apresenta aí para a gente, dê uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite a todos. É o nosso pastor carioca que está aí com a gente. Estamos bem acompanhados hoje, né? Isso. Eu sou pastor batista já há 18 anos. Fui ordenado pastor em 2002. E eu sou pastor da Igreja Batista Torre Forte, aqui em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, cidade vizinha aqui de Macaé, cidade do petróleo, não muito longe de Búzios. Estou falando das cidades mais conhecidas, né? Porque nem todos conhecem Rio das Ostras, mas é uma cidade linda, maravilhosa. Eu já estou aqui já há alguns anos com a minha congregação e estou aqui participando com os amados. Amo também hebraico, grego, siríaco, várias línguas bíblicas. Dei aula em seminário, no momento não estou dando mais aula, porque não tenho condições no momento. Mas é isso aí, estou aqui para participar com os amados. Legal, legal. Muito bom, Olha, muito bom. só um adendo para nós começar, um segundo. Os amigos aqui, viu? O Sandro, o Bignon, o Samuel, o Osmário, todos eles são participantes do nosso grupo de diálogo Sotanar, onde a gente tem discussões lá acadêmicas muito legais lá, e são todos participantes aqui. Então, esse bate-papo está sendo composto por teólogos do canal Sotanar, que fazem parte, compartilham e divulgam conteúdo aí. É isso aí. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de dar dois recadinhos rápidos para a gente iniciar. O primeiro deles é relacionado à nossa live de hoje. Caso alguém queira compartilhar alguma das falas que foi dita aqui, por favor, entre em contato com os donos dos canais. Pastor Sérgio Monteiro, Pastor Tiago Santana ou qualquer outro. Nós sabemos que muitas pessoas talvez façam isso com boa fé ou talvez com a má fé, não sei. Pegam um vídeo, cortam uma parte, talvez tire a palavra de alguém aqui do contexto para fazer um comentário, para fazer outra coisa. Então, caso alguém queira fazer isso, por favor, peça autorização dos donos dos canais para, caso compartilhar essa live ou algo do tipo, certo? Outro recadinho aqui para os nossos participantes, e é que nós teremos um tempo de fala controlado para que a gente possa controlar o tempo da melhor forma. Sei que a gente vai fazer aqui em três lives, né? 3 momentos a gente pretende estar discutindo esse tema. Então, para uma melhor organização das ideias, a gente vai organizar um pouquinho o tempo, certo? E eu também peço que quando alguém esteja falando, os outros microfones estejam fechados, tá? Para que não haja alguma interrupção, tá ok? Então, vamos começar. Bom, quando nós falamos do homem, da antropologia do homem, a primeira referência bíblica que nós temos é Gênesis capítulo 2, né? Gênesis capítulo 2, verso 7, que fala ali da formação do homem, certo? E eu gostaria já da gente começar com essa pergunta, né? Na visão de vocês que estão participando, pastor Sérgio, pastor Tiago Santana, professor Samuel Monteiro, pastor Sandro, pastor Bignon, na visão de vocês, o que é o homem? Do que o homem é constituído? De alma, espírito, ou é somente... o homem é uma tricotomia, uma dicotomia, o homem ele é um só? Como que, na opinião de vocês, vocês enxergam o homem dentro da Bíblia hebraica? Gostaria de começar aqui com o pastor Sérgio Monteiro. Pode ser, pastor? Será que o senhor poderia esclarecer para a gente a sua visão do que é o homem dentro da Bíblia hebraica? Eu posso esclarecer, mas assim, eu acredito que nós tínhamos feito uma outra ordem,
E eu vou delegar aqui para o Roxo Thiago Santana o início dessa fala, porque em seguida eu vou complementar o que ele vai dizer. De maneira muito clara, vai ficar bem claro, eu acredito que vai ficar bem claro que a Bíblia apresenta o homem de uma maneira holística. Mas aí, claro, já é petição de princípio, né? Já é petício de princípio, eu já estou pré-declarando minha posição. Roxo Thiago. Certo, vamos lá. E aí, na sequência, os nossos amigos vão poder também apresentar a posição deles tranquilamente. Bom, eu gostaria de começar mencionando o seguinte: ao nós falarmos do homem, de uma antropologia bíblica, nós temos que falar da criação do homem, certo? E um texto fundamental para nós falarmos do homem, do que o homem é, quem é o homem, o que o homem é Gênesis 2:7. Então, esse é um ponto que nós precisamos tocar. E aí eu gostaria de ler esse texto aqui. Estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, que diz assim: então formou o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nesse verso eu não traduziria por alma vivente, mas sim ser vivente. Ser vivente. Por que isso? Porque você tem outros textos no livro aqui de Gênesis, seja no capítulo 1, onde aparece a expressão Nefesh Hayah, que ela é traduzida por ser vivente. Então, por exemplo, Gênesis 1, versículo 20, diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Então, você tem aqui seres viventes, você tem a expressão aqui Nefesh Hayah, certo? E ela vai aparecer em outras partes da Bíblia hebraica também como seres viventes. Então, eu entendo que aqui a própria tradução alma vivente, ela pode trazer uma visão teológica junto consigo, já que o homem tem uma alma. Eu proponho, assim como outros teólogos têm proposto, e aqui eu cito Humberto Cassuto, Klaus Westermann, Gerhard von Rad. Então, por quê? Se propõe o quê? Que o homem ele não tem uma alma, mas ele é uma alma. Então, o homem ele é uma alma. Da mesma forma, eu poderia citar essa teologia aqui, eu não vou ter tempo de ler, certo? Mas eu aconselho vocês que leiam, vou deixar só as páginas com vocês, para vocês verem, página 181 e página 182. O que o nosso amigo aqui, Mary, vai nos dizer? Ele vai nos dizer que esse texto apresenta uma visão holística do homem, e que o restante da Bíblia hebraica também vai apresentar essa visão holística do homem, a qual nós vamos buscar desenvolver, embora outros amigos e teólogos possam discordar. Então, ele vai dizer o seguinte, de forma bem simples aqui, na página 181, que a expressão Nefesh Hayah significa ser vivente. E ele até coloca que a própria tradução de alma aqui, ela acaba levando o leitor para esse lado. Um outro teólogo de extrema relevância no contexto da Bíblia hebraica, que vai trazer essa ideia, é exatamente aqui o Hans Walter Wolff, que ele vai dizer exatamente que ao nós lermos Gênesis 2:7, nós temos aqui uma ideia holística. Então, basicamente, qual é a minha ideia para finalizar e passar a palavra da tempo para os amigos? Gênesis, ao falar da criação do homem, ele apresenta um homem, diz assim, e passou a ser alma vivente. Ser é diferente de ter. Então, o homem é um ser vivente. O homem é um ser vivente. Ele é Nefesh Hayah. Certo? Okay. E aí eu poderia citar de forma bem rápida, você poderia dar uma olhada em Levítico, capítulo 2, versículo 1. Lá você vai ver que fala de uma pessoa. E a palavra que aparece lá é Nefesh, como vai aparecer em outros versos da Bíblia. Certo? E depois a gente pode desenvolver isso daí. Ok, perfeito. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para os nossos professores Davidson Mignon, Sandro Oliveira, Samuel Monteiro. Gostaria de repetir a mesma pergunta para vocês. Osmário, é melhor deixar o Orochi complementar o pensamento, e aí você passa e os meninos falam aí, para aí fica, nós apresentamos e eles apresentam, fica mais... Ok. Mais tranquilo. Pastor Sérgio.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. É assim mesmo, ao vivo é igual, como diz o Faustão. E o professor Samuel disse no início assim, se live não tiver nenhum tipo de problema é porque não é live, é gravado, porque aí a gente edita, né? Vamos lá, vamos fazer essa análise propositiva aqui do ponto de vista de quem acredita que o ser humano é holístico, e no sentido de que não possui uma alma, mas é uma alma, e depois os nossos amigos complementam ali, o pastor Sandro e os meninos complementam. Pastor Sandro, eu vou colocar você no mudo, colocar vocês todos no mudo, porque toda vez que vocês respiram, a imagem some lá também, pula para a imagem de vocês. Complementando o que o Rosh Thiago disse, um aspecto extremamente interessante que a palavra nefesh, ela aparece também no ugarítico, ela aparece no acadiano, como na pistu e na pash, né? Ou na fash, vai depender de como nós vamos utilizar ali a leitura do P nas línguas semíticas, né? Vai aparecer também no babilônio como napishu, no siríaco como nefsá, no árabe como nafsun, no árabe do sul como napafassá, no etíope como nafes, no fenício como nabash. E é interessante, um fenômeno interessante, que aqui você tem no fenício, você tem a troca do P pelo beit. Isso é muito interessante. E nas literaturas, em basicamente todas as literaturas, de acordo com um estudo fantástico de Miriam Sellinson, o título é The Meaning of Nefesh Met in the Old Testament, publicado em Helsinki, em 1951, que é complementado também pelo estudo excelente de Daniel Lees, um estudo francês chamado Nefesh, Histoire de l'âme dans la révélation d'Israël aussi de religião proche-orientale, também publicado em 1959, que complementa o que Hans-Walter Wolff disse. O significado básico dessa raiz semítica, provavelmente biliteral, ela era onomatopaica. Hans-Walter Wolff vai dizer que ela era onomatopaica, tendo que ver com o fato de respirar com a garganta sendo a sede das necessidades elementares da vida, diz Hans-Walter Wolff, página 39. Por que ele diz isso? Porque, basicamente, né, utilizando a ideia semítica, a ideia menos abstrata das línguas semíticas, dos povos semitas, era na garganta que os atos necessários para a vida, como comer, beber e respirar, se realizavam. Daí, então, essa centralização na garganta do ato de respirar, do ato das necessidades vitais. Por isso, Hans-Walter Wolff, página 39, Sellinson apontam essas semelhanças. Você pode encontrar também, isso é bastante interessante, no Theological Dictionary of the Old Testament, no artigo de Hess Sebas, falando sobre Nefesh, a mesma declaração de que o ato não pressupõe, dentro das escrituras hebraicas, da Bíblia hebraica, não pressupõe um ente imaterial. E eu quero ler rapidamente aqui um outro teólogo muito interessante, um teólogo que é fantástico, chamado Walter Eichrodt. Walter Eichrodt, nas páginas 596 e 597 da sua teologia, ele diz o seguinte, falando não somente de Nefesh, mas de outros, etc., ele diz assim, a relação com o conceito de Ruach, como hálito de vida universal, de caráter supra-individual, é muito clara nesse ponto. Nefesh é a vida individual ligada a um corpo concreto, enquanto Ruach é a força vital presente em toda parte, independente do indivíduo determinado. E aí ele continua falando de muitas coisas, aqui falando, nos encontramos com uma ampliação do campo semântico de Nefesh, que implica, desde logo, a lógica interna do conceito, quando chega a designar não a vida que há no indivíduo, mas o próprio indivíduo vivo, que aí ele cita na página aqui, citando exatamente Gênesis 2, verso 7. E aí diz o seguinte, o lugar clássico, página 597, desta fase semântica é Gênesis 2, 7, onde se descreve como o homem, graças à insuflação do sopro divino, Neshmat, converte-se em um ser vivente, Lenefesh Hayah. Naturalmente, Nefesh não significa aqui uma realidade intermédia entre espírito e corpo, mas se refere a essa totalidade composta de um corpo formado da terra e do sopro divino insuflado. No mesmo sentido, disse Nefesh Hayah quando se fala dos animais, citado pelo Rosh Thiago em Gênesis 1:20. De forma muito interessante, nós encontramos a expressão Nefesh Met, que quer dizer um corpo, um cadáver, em número 6, verso 6, Levítico 21:11, em Números 19, verso 13, Levítico 19, 28, 22, 4, 5, 2, 9, 6, 7, 10. E aí, só para concluir,
nós não vamos poder, então, de maneira nenhuma dizer que Nefesh se refere a um indivíduo, a uma parte imaterial, porque não era o conceito semítico, não era o conceito normal encontrado na língua semítica, e eu complemento, só termino aqui com as palavras de George Mendenhall. George Mendenhall, nesse livrinho muito bom, Death and Afterlife, Perspectives of World Religion, e ele na página 68, publicado pelo Hiroshi Obayashi, página 68, ele diz o seguinte: há um consenso no mundo acadêmico virtual que não existe o conceito de imortalidade da alma após a morte, de imortalidade ou vida após a morte no Antigo Testamento. A alma humana, o corpo humano, foi moldado por Deus a partir da terra e animado com o sopro da vida, o Nefesh Haim. Na morte, a pessoa se torna um Nefesh Met, literalmente um sopro, seria um sopro morto, e o seu corpo retorna ao pó de onde ele veio. Dessa forma, então, como eu repetiria aqui as palavras dele, aqui ele só colocou um negócio dizendo que ele é animado com o sopro da vida, Nefesh Haim, não é Nishmat, né? É Nishmat, e ele se torna um Nefesh Hayah. E aí nós encontramos, então, a ideia, basicamente repetida por todos os teólogos, eu tenho alguns outros aqui, de que a expressão Nefesh e o homem, antropologicamente falando, a sua primeira declaração das Escrituras é de que o homem é uma alma, de que o homem é holístico, de que ele é um todo, e não que ele possua algo que esteja dentro dele, imortal ou imaterial. Ok, muito bom ali o professor Tiago Santana e o professor Sérgio ali apresentaram os seus pontos de vista, apresentaram que eles defendem a visão holística do homem, certo? Eu gostaria agora de passar a palavra para o pastor Bignon, né? Pastor Bignon, o senhor concorda também que o homem seja holístico? Se não, por quê e como que o senhor entende o homem dentro da Bíblia? Qual é a visão que o senhor tem de que a Bíblia apresenta, da maneira com que a Bíblia apresenta o homem na Bíblia hebraica? Olá, Osmar, olá, queridos. É uma grande alegria, como eu já disse, né, estar aqui com vocês. A minha percepção, embora eu esteja aqui junto com o grupo dos imortalistas, e por ser um teólogo reformado, eu tenho também essa cosmovisão, né, inclusive da construção do ser humano, de que o ser humano ele também é dividido entre parte material e parte imaterial. Então, tem sim uma diferença, eu vou defender isso. Mas, apesar disso, apesar dessa minha concepção mais tradicional dentro da percepção reformada, eu vou aqui defender uma posição que é bastante interessante e que, na verdade, essa posição que eu vou defender, especialmente se dando a percepção de um teólogo chamado Millard Erickson. Não sei se vocês conhecem o Millard Erickson. Ele é um teólogo que tem uma visão assim muito dedicada ao trabalho exegético. Na sua teologia sistemática, ele trabalha com bastante propriedade algumas informações exegéticas. E ele chegou a uma conclusão muito interessante, que eu vou tomar uma liberdade para fugir um pouco da minha visão reformada, que é um pouco mais voltada para entender, né? Alguns pelo menos têm essa percepção de entendimento de que o ser humano é uma alma espiritual, é um espírito, uma alma que possui um corpo. Embora, por ser também um professor de hebraico, assim como o professor Samuel e a maioria dos que estão aqui, né, entendemos bem a língua hebraica, como o próprio Rosh Sérgio Monteiro também explicou, buscando inclusive as informações no garítico, no acadiano e em línguas também anteriores ao próprio hebraico, a gente percebe tranquilamente que o texto bíblico realmente também diz que o ser humano é uma alma vivente. Ao contrário do que muitas pessoas até ensinam, e na minha opinião ensinam erroneamente, de que o ser humano é uma alma que possui um corpo. Na verdade, o ser humano tem essa visão mesmo holística. O Antigo Testamento traz essa visão holística. E nessa percepção de Millard Erickson, que eu vou falar mais à frente ao longo do debate, que é para não queimar etapas aqui, ele conseguiu perceber um ponto de ligação entre
essa visão holística da constituição do ser humano e também perceber quando é que acontece essa parte divisória da parte material com a parte física. E mais à frente eu vou, inclusive, se me permitirem, eu posso até compartilhar a tela ou pelo menos ler o trecho de Millard Erickson em que ele trata justamente sobre isso. Vai ser bastante interessante, eu tenho certeza. Ok, muito bom, muito bom. Eu gostaria agora desse momento de passar a palavra para o pastor Sandro. Pastor Sandro, o senhor concorda com esta visão de que o homem possui uma alma ou de que o homem é uma alma? Qual a sua visão? Como o senhor entende o homem dentro da Bíblia hebraica? O senhor concorda que o homem seja holístico ou tricotômico ou dicotômico? Qual a maneira que o senhor enxerga que o homem é apresentado na Bíblia hebraica? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Bem? Ok. Nós temos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a primeira menção ali da constituição do ser humano. Mas nós cremos que a Bíblia é um livro de revelação progressiva e nós entendemos que toda doutrina não foi dada para nós de uma só vez. Ela foi sendo revelada aos poucos, não só no que diz respeito à imortalidade, como também diz respeito à própria ressurreição. Ela vem sendo desenvolvida, assim como trindade, cristologia, escatologia, antropologia. Não podemos frisar a constituição do homem só apenas a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Particularmente, porque eu estou gostando muito desse debate, porque entre imortalistas há interpretações diferentes, certo? Nem todo imortalista pensa igualzinho em todos os detalhes. Eu, por exemplo, concordo que Gênesis capítulo 12, versículo 7, ali é a criação de Adão de Adamá, é o corpo criado na terra que recebe o fôlego de Deus que anima o corpo inanimado. Mas alguns imortalistas vão, obviamente, defender que o fôlego se transforma na entidade interior com consciência e personalidade que sobrevive à morte do corpo. Porém, eu creio, particularmente que são duas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, eu faço uma diferença entre Zacarias capítulo 12, versículo 1 e entre Gênesis capítulo 12, versículo 7. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, nós temos a criação do corpo e é colocado nele um fôlego de vida. Em Zacarias capítulo 12, versículo 1, é dito que Deus forma o espírito dentro do corpo. Então, eu entendo que espírito em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, não é fôlego de vida, mas sim uma entidade com consciência e personalidade que sobrevive à morte do corpo. E como se pode ver, Zacarias já está um pouquinho no final ali do Tanar, das escrituras hebraicas. Então, nós entendemos que tem essa concepção monista, mas entendemos também que existe uma concepção dualística. O problema de usar o termo dualismo é porque se pensa logo na ideia grega de dualismo, onde o corpo é mau e o espírito ou a alma é bom, mas eu entendo e concordo com todas as classificações da palavra nefesh, da palavra psique ou psirre, que significa fôlego, significa pessoa, pode significar um cadáver, uma garganta, um pescoço. Para mim, nem importa tanto a denominação psique, nefesh ou ruach, ou a outra denominação que se dê como pneuma. Para mim, não importa tanto que essas terminologias, por mais polissêmicas que sejam, ela descreva, em alguns lugares, essa entidade interior com consciência e personalidade que sobrevive à morte do corpo. Eu vejo, por exemplo, que o apóstolo Paulo, às vezes, ele tem uma tendência a não usar o termo psique ou psirre, depende de como o professor de grego ensina a pronúncia, porque ele prefere uma expressão, o homem de dentro, né, que traduzido mais literalmente, o homem interior, e o homem exterior corruptível, e o homem interior que não se corrompe. Eu vejo que o apóstolo Paulo,
ele vai usar outras terminologias ou vai falar dessa crença imortalista usando umas terminologias um pouco diferentes, eu creio que até para não se confundir com a questão da imortalidade no que diz respeito aos gregos. Porque, normalmente, quando nós falamos de imortalidade, a gente tem que entender que todos nós, de uma certa forma, cremos em imortalidade. Por exemplo, nós estamos falando de imortalidade incorpórea, mas existe também a imortalidade corpórea, que os participantes aqui, os anfitriões, creem. Então, a diferença é que nós, além de crer numa imortalidade corpórea, nós também cremos numa imortalidade incorpórea que se dá entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo, que nós chamamos de estado intermediário. Então, nós cremos que a Bíblia vai revelando aos poucos essa constituição do ser humano. A partir do princípio, revela o homem como corpo e um fôlego de vida que o anima. E no decorrer da caminhada, passando por todo o Tanakh e o Novo Testamento, nós então vemos que há um desenvolvimento. Dentro da crença não monista, holística, mas é importante frisar, só para terminar a minha fala, para não demorar, que existe a crença dicotomista e tricotomista. E é bom nós frisarmos que existem dicotomistas holistas e existem tricotomistas holistas, e existem dicotomistas tomistas e existem tricotomistas tomistas. E quando eu falo tomista, não estou me referindo à teologia de Tomás de Aquino, mas ao termo tomo, que quer dizer cortado. Então, alguns ensinam o homem como cortado em duas partes, sendo alma e espírito palavras sinônimas, e outros vão ensinar como é cortado em três partes, espírito, alma e espírito. Sendo que há dicotomistas que são holistas, ou seja, creem que não há separação entre a parte imaterial, imortal, com a parte material, e que essa separação só vai acontecer na morte. Há tricotomistas também que são plenamente holistas, que acham que espírito, alma e corpo são completamente interligados, não pode se separar, e essa separação só vai acontecer na morte. Eu sou parcialmente holista e parcialmente tomista, confesso. Creio que o ser humano é uma unidade pneumopsíquica que habita na parte somática, ou seja, uma unidade psíquica que Paulo chama de homem interior, que habita na parte somática que Paulo chama de homem exterior. Então, sou parcialmente tomista e parcialmente holista, mas só para frisar que existem essas diferenças na crença imortalista. No demais, vou me encerrar por aqui para não delongar. Vamos lá. Porque eu sei que esse debate vai virar muitos debates, porque o assunto é muito amplo. Ok. E estou muito feliz, tá, gente, de estar aqui com vocês, nesse bate-papo aqui, com pessoas amigos. Gosto de Tiago, amo dele. Se eu pudesse, dava um beijo nele agora. Gosto do pastor Sérgio Monteiro, que teve um tempo com a gente ali, o Samuca do Hebraico, o Davidson Bignon, o Osmário, todos vocês são pessoas muito amigas, homens de Deus, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vou deixar a palavra para outro. Vamos lá. Bom, pastor Samuel Monteiro, brevemente, será que o senhor poderia apresentar para a gente aí, de maneira breve, qual seria a sua posição diante das maneiras que foram, das maneiras de ver o homem que foram apresentadas aqui? O senhor concorda com alguma das maneiras que foi apresentado aqui? Bom, eu vou estar do lado do pastor Davidson e do pastor Sandro, né? Certo. Mas eu vou tentar, né? Samuel, o seu áudio fechou, Samuel. O seu áudio fechou. Seu áudio está fechado. Voltou? Isso, agora? Ok. Voltou? Tá. Eu vou tentar explicar brevemente o assunto aí, né? A minha posição aí, né? Antes eu queria falar que eu tô feliz de estar aqui junto com meu primo, né? O Sérgio Monteiro, né? Eu e o Sérgio Monteiro, nós crescemos juntos, né? Eu ia na casa dele, almoçava, jantava lá. É mentira, viu, gente? É brincadeira. Mas você teria sido um prazer, com certeza. Eu não podia passar. Não podia ficar sem essa. Teríamos almoçado falando hebraico, conversando hebraico desde criança. Mas é mentira, gente. O sobrenome é o mesmo, mas acho que a primeira vez que eu acho que o Sérgio Monteiro tá falando comigo, né? Mas vamos lá, então, né?
É engraçado a gente ver, né, quando a gente vê o imortalista conversando com o mortalista, ou imortalista conversando com aniquilacionista, né, eu gosto mais desse termo, né, que eles estão falando de duas coisas completamente diferentes, utilizando as mesmas palavras, né, tem que tomar cuidado com isso aí. Às vezes eu fico vendo o debate e eu fico dando risada, né, porque um fala que a alma é uma coisa, o outro fala que a alma é outra, né? E os dois estão certos, tá? Os dois estão certos e eles ficam brigando, né? É como se pegasse alguém e falasse, nós vamos trazer aqui para um debate 2 especialistas em manga, né? Então, um é um agricultor e o outro é uma costureira, né? Então, o agricultor falando da manga fruta e a costureira falando da manga de camisa, né? E os dois estão certos, né? E os dois ficam brigando ali, falando de coisas completamente diferentes, né? A tradução ali que o Tiago Santana apresentou, né, para Gênesis 2:7, né? O homem tornou-se um ser vivente, é isso mesmo, Tiago? Faz um ok aí. É isso mesmo, né? Ser vivente, né? Essa tradução tá perfeita, né? Inclusive, esse mesmo é o significado de alma vivente, tá? Alma vivente é uma tradução mais literal, ela tá correta, né? Mas para você entender o sentido disso, né? Você precisa se aprofundar um pouco mais na Bíblia, aí você vai perceber que alma, né? Não é a parte imaterial, né, no idioma crentez, né, ou no idioma cristão, né, essa alma lá essa alma vivente, né, em Gênesis 2:7, ela não é a parte imaterial, mas aí você precisa se aprofundar um pouco mais na leitura da Bíblia, você vai perceber isso, né, então quando você traduz como ser vivente, então isso já fica mais óbvio para qualquer leitor o que aquele texto quer dizer, né? Mas não necessariamente, né? Isso aí vai indicar que o homem seja, né, um ser holístico, né? Que ele seja só corpo, né? Algumas pessoas falam também de a fórmula da alma, né? O fôlego de vida, né? O corpo inanimado, né, mais o sopro de Deus, né, o fôlego de vida, né, isso vai dar uma alma, né. Então, o homem, ele não tem uma alma, né, ele é uma alma, tá? E eu concordo com o Tiago e discordo, por quê? Na linguagem bíblica, realmente, o homem, ele é uma alma, né? Mas na linguagem cristã imortalista, o homem ele tem uma alma, né, que é essa parte imaterial, né? E os dois estão certos, tá? Por quê? Porque alma, na Bíblia hebraica, geralmente quando está falando de homem, né, ela é pessoa, tá? Então, quando Deus sopra em Adão e ele se torna alma vivente, né? Então ele se torna um ser vivente. Outra tradução possível seria pessoa viva, tá? A ideia aí que ele quer transmitir é que Adão, ele era um boneco de barro inanimado e agora ele está mexendo, tá? Agora ele se move, ele anda, ele respira, etc, né? Tanto é que os animais, que também são seres animados, né? Eles também são nefesh hayah, né? Eles também são almas viventes, né? Então, essa expressão, né, nefesh hayah, ela quer dizer isso, ela quer dizer, né, um ser vivo que se move, tá? Ok. Essa é a ideia no Antigo Testamento, tá? Ok. Posso falar mais um pouquinho? Posso falar mais? Para concluir. Para concluir? Nossa, Isso. tinha tanto para falar ainda. A gente vai levantando outras questões e a gente vai dando a oportunidade, vocês vão comentando mais. Mas só para a gente finalizar essa parte de apresentações e entrar em uma pergunta aqui. Tá.
Bom, só para finalizar, então, né, essa parte, né, essa questão de parte material e imaterial, né, ela não é muito bem definida no Antigo Testamento, apesar de que ela é, tá? Ela é tratada, mas ela não é muito bem tratada, tá? Tanto é que eu fiz até uma série de vídeos lá no meu site, né, intitulado, né, para onde vão os judeus depois que eles morrem, né? Se você pergunta para um judeu o que acontece com o judeu após a morte, cada um vai dar uma opinião diferente, tá? Por que isso? Porque o Antigo Testamento, ele não explica muito bem essa questão de parte material e parte imaterial, tá? E em nenhum lugar ele fala explicitamente, né? Ele fala algumas coisas implicitamente, tá? Por exemplo, né, em Isaías, né, quando o rei da Babilônia morre, né, ele desce para o Seol, né, e lá ele se encontra, né, com os Refaim, né, que são a alma, que são as pessoas mortas, né, e os mortos acordam, né, então você vê que aí existe a parte material do rei que desce para o Seol, né, lá ele encontra outras pessoas, né, outros espíritos de mortos, né, que são os Refaim, né, então, apesar de não tratar isso de forma explícita, né, ela trata sim, né, e dá para você ver até na Bíblia hebraica que o homem ele é composto sim de uma parte material e de uma parte imaterial. Ok, muito bom. Eu gostaria, para a gente esclarecer aqui, foi comentado e muito bem comentado na fala do Davidson Bignon, do Sandro e também do Samuel Monteiro, a questão do fôlego de vida, certo? A questão desse fôlego de vida. E foi falado da divisão do homem em uma parte material e outra parte imaterial. Eu gostaria de dirigir essa pergunta ao pastor Sérgio Monteiro e ao pastor Tiago Santana. O que seria esse fôlego de vida? Esse fôlego de vida, na opinião de vocês hoje, também na opinião dos demais, é algo imaterial, é algo que tem um aspecto de eternidade, um aspecto de imortalidade que é dado ao homem? O que seria, para a gente definir bem, o que é o fôlego de vida? Nós já sabemos ali que o barro, o homem de barro com fôlego de vida torna-se o homem. Então, para a gente definir, o pastor Tiago Santana, o que é esse fôlego de vida? É algo imaterial? É algo que tem um aspecto de imortalidade que é dado ao homem? Você poderia explicar, apresentar para a gente aí? Certo, vamos lá. Vou aqui buscar ser o mais sucinto possível. Nós temos ali a expressão, né? Deixa eu me pegar aqui rapidamente. Está até aberto aqui, já fica mais Nishmat Haya. Isso, Nishmat Haim, nem que aparece aqui isso, Nishmat Haim, que aparece aqui no capítulo 2. Eu entendo que aqui nós estamos falando de fato fôlego de vida. Eu gostei muito da ilustração que é usada aqui, que é mais ou menos a ideia. Imagine, você pega quando você faz um boca a boca, né? A ideia é mais ou menos essa. Quando você vai salvar a vida de alguém, você faz um boca a boca, você faz ali, né, um puxa, solta, etc. Então, a ideia é mesmo que Deus insufla ali o fôlego mesmo, a respiração, é a respiração. Em minha opinião, esse Nishmat Haim é a respiração. Não seria algo imaterial, necessariamente, que sai do corpo após a morte, que tenha alguma consciência, etc. Seria exatamente essa ideia, a respiração. E isso nós vamos ver em outros textos da Bíblia. Por exemplo, se nós pegamos o Salmo 150, versículo 6, você tem exatamente a ideia do fôlego saindo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o Ruar saindo. Diga-se de passagem, Nishmat Haim e Nishmat Ruar parece ser expressões que expressam a mesma coisa no texto hebraico. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, se você me permite, nesse sentido, é exatamente a ideia seguinte. Eu comecei falando que nós precisamos entender a antropologia bíblica dentro do contexto da criação. E quando nós temos o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus para viver de forma bela e perfeita, o homem cai em pecado, então o homem morre. A ideia
é que a morte é a reversão da criação. Então, por exemplo, se nós pegamos Números capítulo 6, versículo 6, você tem ali Nefesh Met, alma morta ou pessoa morta. E você tem, por outro lado, a expressão Nefesh Hayah, ser vivente. Então, você tem a morte, seria a reversão da criação. E aí, por que isso tem a ver com a ideia do fôlego de vida? Porque quando nós pegamos os diversos textos na Bíblia hebraica, como eu citei Eclesiastes 12:6, Salmo 12:7, Salmo 150, verso 6, e outros textos, você percebe que ao homem morrer, o que deixa o homem é o fôlego de vida. Então, o homem dá o seu último suspiro. Então, basicamente, ali o Nishmat Haim seria a respiração que o homem tem e não algo imaterial. De forma, então, assim, dizendo e passando a palavra por Sérgio Monteiro aí para ele fazer as considerações dele, em minha opinião, Gênesis 2:7 é um texto que dá ali vamos dizer assim, dá o conceito do que é o ser humano. Ele nos diz o que é o ser humano através da Bíblia hebraica, e eu entendo que a revelação ela é progressiva, sim, porém, aquilo que vem depois não pode, de maneira alguma, de maneira alguma pode o que veio antes. Então, basicamente, eu passo a palavra e deixo os amigos comentarem mais. Pastor Sérgio, como que o senhor vê essa Nishmat Haim é um aspecto... Sim, vamos lá. Perceba o seguinte, a partir do momento em que a antropologia, a Bíblia, ela é um todo, ela concordo que a verdade é progressiva, ela vai se expandindo, mas o fato, não apenas linguístico, mas o fato teológico é que nas Escrituras, em nenhum lugar em que a palavra nefesh aparece, ela se refere a uma alma, a uma parte material do corpo, a parte material do ser humano, né? E é interessante que mesmo nas línguas cognatas, pouquíssimas vezes ela vai ter essa ideia. Na verdade, ela tem a ver com a garganta, tem a ver com órgãos de saciedade, tem a ver com boca, tem a ver com respiração, tem a ver com essas ideias. Logo, o que passa por ali aquilo que está relacionado com ela precisa também necessariamente estar semanticamente dentro do corpo semântico, do campo semântico, não atrelado, mas ligado a ela também. Daí vem a ideia de Nishmat, que também, e um artigo muito interessante do Vilibaldo, deixa eu pegar aqui certinho o nome dele, que saiu há algum tempo na revista Vox Scripturae, vou pegar o nome dele, ele é da Universidade de São Leopoldo, muito interessante, Vilibaldo Rupenthal Neto, que é o conceito de Nefesh no Antigo Testamento. Ele fala a respeito do significado especificamente de alma, né, de Nefesh, né, e ele faz apresenta uma ideia muito interessante, baseado nos escritos por exemplo, da Amélia Caron Eizaguirre, que é de Nefesh. O texto é Nefesh, uma etnografia das leis de pureza hebraica de 2008, uma tese de doutorado, projeto de tese de doutorado, em que ela mostra que efetivamente, dentro do jogo de palavras da língua hebraica, eu vou só tirar o microfone, eu não sei quem está com o microfone aberto aí. Era meu amigo Tiago Santana, com o microfone aberto, né? Dentro das brincadeiras e jogos de palavras que nós encontramos, além da sonoridade da língua hebraica, há uma intencionalidade, aquilo que a gente chama de análise do discurso narrativo, dentro da exegese, dentro da análise da intertextualidade. Quando ele diz a necessidade, a ideia de falar Nishmat Haim, Nefesh Hayah, Nishmat Haim, Nefesh Hayah, é para dar a sonoridade do ar de Deus, da vida de Deus, saindo e preenchendo a necessidade da Nefesh, preenchendo a necessidade de vida daquele ser inanimado. Essa brincadeira poética, essa brincadeira dispositivo poético, para a gente chamar aqui, para tirar essa palavra brincadeira, que pode ficar o pessoal entender errado, mas esse dispositivo literário, essa fluência, é a ideia de nos dar, o objetivo é nos dar a ideia de que a vida não está em nós, que ela nishmat, ela vem de Deus, soprada por Deus, nas narinas, e aí o homem passa a ter algo. É a comunicação, é o comunicar, eu vou usar uma expressão que não é isso, tá? Assim, abre entre aspas aí, é o communicatio Dei, né? A comunicação da teologia, communicatio Dei, não é isso, mas é a comunicação da vida divina para aquele
que não tinha vida. Então a ideia, ela é onomatopaica. Ela também é onomatopaica. A ideia aqui não é dizer que a partir daquele momento o fôlego de vida passa a ser um ente imaterial. Por exemplo, a questão de Zacarias 12, verso 1, o particípio presente utilizado lá em Zacarias 12, verso 1, ele está ligado à formação Kyle Delit, por exemplo, Gesenius e outros autores falam a respeito disso. Discordando aqui da ideia do pastor Sandro, mas a ideia de que, na verdade, ali não está com a alma imaterial, com um ser imaterial que existe, ou a composição imaterial, mas com as disposições de caráter que Deus forma, aquele que forma as suas disposições de caráter, como inclusive está no Salmo, se não me engano, Salmo 33. Depois eu posso pegar aqui a própria correta referência. Basicamente é isso. A ideia é onomatopaica para nos levar a entender essa transmissão de vida. Não colocar algo imaterial, algo imortal dentro do ser humano, mas comunicar que o que não tinha vida passa. E aqui tem uma sintaxe, a sintaxe hebraica nos ajuda a entender, não vou falar sobre isso agora, mas nos ajuda a entender a ideia do verbo de transformação com o lamed diretivo também, o lamed de movimento, que nos leva a aquilo que não é, passa a ser. E qual é o meio pelo qual passa a ser? O meio é o Nishmat Chaim, é o sopro de vida de Deus. Ok, muito bom, muito bom. Então, pastor Bignon, pastor Sandro, e também o professor Samuel Monteiro, como é que vocês entendem esse Nishmat Chaim, como bem foi colocado aqui? Nós sabemos que o homem de barro era material, mas foi soprado nele o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, na sua opinião, pastor Bignon, é um aspecto imaterial e imortal, e como nós podemos enxergar isso no texto bíblico? Sim, então, como eu falei na minha fala inicial, né, a Bíblia, ela mostra claramente, especialmente no Antigo Testamento, que essa visão monista, uma visão holística, como se foi falado aqui, ela tem a sua ênfase no Antigo Testamento. E assim como a doutrina da Trindade, o Novo Testamento é que vai definir melhor algumas questões do que está no Antigo Testamento. Mas como a nossa proposta aqui é falar hoje apenas sobre o Tanar, apenas sobre o Antigo Testamento, eu quero frisar sobre isso. Então, como está sendo tratado aqui, né, o Nishmat Chaim, não é isso? Que, de fato, mostra ali que o texto se refere ao fôlego de vida. Mas, ao mesmo tempo, há passagens no Antigo Testamento que dão para a gente pistas que, na visão dicotomista ou tricotomista, que é quem geralmente defende a linha imortalista, dá a entender que existe algo a mais do que simplesmente o ato de respirar. Apenas o fôlego, né, de você expirar e inspirar ar. Tá? Apenas essa questão da animação. Porque para pensar, mesmo quando você for ler lá no texto de Eclesiastes, você vai ver que a visão do autor de Eclesiastes, de Kohelet, em hebraico, né? A visão do pregador, a visão do autor, que a gente entende tradicionalmente que foi Salomão na sua fase final de vida, a gente percebe que ele está ali extravasando justamente isso, quando ele diz que o homem e o animal, assim como um morre, o outro morre também, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque a visão de Salomão nessa passagem é do homem debaixo do sol. Ou seja, essa visão puramente humanista, puramente materialista, que é o que ele está realmente vendo ali. Apesar disso, é justamente em Eclesiastes que a gente percebe que Salomão diz que o corpo volta para o pó, da onde ele veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Algo além do que simplesmente o ato de você expirar quando morre. E eu quero deixar aqui eu quero ouvir, na verdade, o comentário dos irmãos aqui sobre duas passagens do Antigo Testamento que aquele que tem a visão imortalista consegue enxergar ali essa dubiedade de sentido por causa da polissemia que existe na língua hebraica. Tanto o Roche Sérgio Monteiro quanto o Roche Tiago Santana, o professor Samuel também, e até mesmo o nosso querido pastor Sandro, que também conhece bastante de hebraico, vai entender que a língua hebraica, especialmente, qualquer língua tem, mas especialmente a língua hebraica, ela tem esse fenômeno polissêmico muito acentuado.
Então, é o contexto que vai te definir, e você não pode ficar de uma forma muito rígida, cristalizada, apenas se apegando a uma noção semântica. Você precisa dar essa percepção que o contexto vai lhe dar. Então, tem duas passagens que eu gostaria de colocar aqui, eu vou ler para vocês, e assim termino essa minha fala, para que eu possa também ouvir a interpretação, especialmente dos irmãos Tiago e Sérgio Monteiro, sobre essas duas passagens. A primeira delas é Gênesis 35, versículo 18, com respeito à morte de Raquel, quando Raquel morre, dando à luz, né, a sua criança. Olha como o texto diz em Gênesis 35, 18. E aconteceu que saindo-lhe a alma, aqui em hebraico é Nefesh, saindo-lhe a alma porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então, essa expressão, saiu-lhe a alma, porque ela havia morrido, eu gostaria que houvesse uma explicação na visão aniquilacionista, né, sobre essa passagem. E também outra passagem do Antigo Testamento, que é 1 de Reis, vou estar abrindo aqui, 1 de Reis, capítulo 17, versículos 21 e 22. 1 de Reis, 17, versículos 21 e 22, onde no Antigo Testamento também, por causa desse fenômeno da polissemia, quem já tem a tendência a interpretar de uma mortalista sobre a alma, vai também enxergar essa passagem, essa nuance, né, no Antigo Testamento, apontando para possivelmente isso. E também possivelmente por causa de influências tanto da mitologia egípcia, que influenciou bastante o pensamento judaico, e também a própria mitologia grega mais à frente, e até antes da influência grega, que às vezes algumas pessoas, imortalismo é só por causa do grego. Não. Tem a influência egípcia antes, tem a influência do cativeiro também, a influência que se deu também antes. Tá bom? Então, eu quero só ler para vocês aqui para não gastar muito tempo. Vamos lá. 1 de Reis 17, 21 e 22, que fala o seguinte: Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Essas duas passagens que eu gostaria de ouvir a explicação dos irmãos. Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessa passagem daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos. Eu vou só ver a opinião, caso o pastor Sandro ou o pastor Samuel queiram fazer algumas considerações sobre o que é a alma vivente em Gênesis, se é um aspecto imaterial e imortal ou não. Depois que o pastor Sandro, se o pastor Sandro ou o professor Samuel Monteiro queiram fazer alguma consideração sobre isso, aí a gente vai para essas passagens e a gente discute isso. Pode ser? Dá um ok. Certo? Vamos lá. Pastor Sandro, como é que o senhor enxerga ali a Nefesh Hayah, o fôlego de vida? Ali o senhor enxerga que é apenas o sopro de Deus, ou o senhor entende como o pastor Bignon ali, que é um aspecto imaterial e imortal inerente ao homem? Bom, em primeiro lugar, quero até pedir perdão, porque o Roche estava me avisando aqui pelo Zap que hoje ia falar mais do Tanar, do Antigo Testamento, e não do Novo, e eu não tinha pego essa parte em que vocês combinaram isso, então eu quero pedir perdão, porque eu fui falando rápido e já fui citando o texto do Novo Testamento, mas agora já me inteirei aqui, o Amado me avisou. Bom, como eu disse, nós não, imortalistas, às vezes discordamos um pouco de alguns detalhes daquilo que acontece. Como o Tiago falou, eu também creio que o que vem depois não pode contradizer o que foi dito antes. Porém, também não pode contradizer o que não foi dito antes, certo?
Então, tem o que foi dito e o que não foi dito antes, mas foi dito depois. Então, nós temos que colocar na balança, né, o que foi dito e não o que não foi dito. Então, eu entendo que Gênesis 2:7 faz uma descrição básica do ser humano e não uma descrição completa. Eu vou entender, sim, que Adão foi criado ali, da terra vermelha, e Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E vou entender que o termo nefesh e o termo ruach, ele vai ser usado para fôlego de vida, que anima o corpo inanimado, a respiração, né? Como já foi dito aqui, os vários significados. Como são palavras por demais polissêmicas, então elas vão significar fôlego num lugar, vida em outro lugar, pessoa num lugar, ser em outro lugar. Elas vão ter todo esse uso de significado. Porém, como ela é usada também para se referir ao próprio Deus, que é espírito, ou aos anjos, que são espíritos, apesar de que Deus e os anjos, não se fala que Deus e os anjos são almas, né? Apenas ali o profeta falando como se fosse Deus, fala na boca do profeta, a minha alma está triste, né? Mas aí pode-se dizer que é uma linguagem antropomórfica. Porém, devido à polissemia, se não me engano, tem textos onde Nefesh se refere até ao cadáver, sem o fôlego de vida, certo? Então, vai se referir ao corpo. Então, tem horas que ela vai se referir ao corpo, tem horas que eu, por ser imortalista, entendo que ela vai se referir a essa entidade interior e ao corpo, e tem horas que ela vai se referir só a essa entidade interior. E tem horas que ela vai se referir a tudo, e aí vai ser pessoa, e aí vai ser ser. Então, o que acontece? Existem essas duas palavras que são por demais polissêmicas, e existem outras palavras que são menos polissêmicas. O que acontece é que eu não sei se eu posso delongar muito além do que me foi perguntado aqui, então vou tentar manter-me dentro de Gênesis 2:7. Então, existem outros termos hebraicos também no Antigo Testamento que vão se referir a essa parte imaterial. Eu não vejo que a filosofia grega ela jogou uma influência sobre os pais da igreja, ela jogou. Mas muito antes disso, sem ir lá para frente, aqui no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel se envolveu muito com necromancia. É claro, estava em desobediência a Deus, óbvio, mas se envolveu muito com necromancia e durante um período muito grande, apesar disso ser proibido. Então, nós vamos encontrar, além de Ruach, além de Nefesh, nós vamos encontrar Ov, que literalmente pode ser vaso, às vezes por extensão de significado se referir a um necromante, mas na verdade se refere a um espírito de morto, espírito de um falecido, apesar de muitos darem para esse termo o significado de demônio, mas não significa demônio, porque aí já seria Shedim ou Seirim, que às vezes algumas traduções traduzem, mas ela é um termo específico no hebraico para se referir à parte material de alguém, com quem eles entendiam que entrava em contato, e não a demônios. Demônio é Shedim, Shed. E vamos ter Refaim, que alguns vão dizer que significa só mortos, mas creio que está claro em muitas literaturas, e no próprio Tanakh, significa espírito de mortos. Nós podemos ver aqui no interlinear do Dr. Edson, por exemplo, que ele traduz Refaim por espíritos de mortos em todas as ocorrências que Refaim se refere a essa parte material. Tem o segundo significado de Refaim, que é gigante, ali, uma tribo ali, né? Mas nós vamos observar que há muitos léxicos que vão mostrar esse significado. E até Metim, ou Met, ou a palavra morto, né? Algumas vezes pode também ser usada, até a palavra morto, que é traduzido por necros no grego, né? Ela às vezes também pode ser usada no hebraico para se referir a essa parte material do ser humano, quando fala dos mortos, né? O receberão, alguma coisa assim. Então,
nós estamos falando de dois termos muito polissêmicos, né? Porque o tema do debate é a alma, o nefesh, o ruach acaba entrando também, e é um fôlego que anima o corpo inanimado. E eu não discordo dos irmãos, eu concordo com o Roche Sérgio Monteiro, concordo com o Roche Tiago, concordo mesmo. É o corpo, o fôlego que vira animando o corpo inanimado. Só que eu entendo que dentro desse ser humano vai vir a se revelar pelas escrituras que, usando essas mesmas palavras, ou nefesh, ou refaim, ou outros termos, ou até o termo morto, muitas das vezes não está se referindo à parte física, mas está se referindo a uma parte material. Basta observar isso, independente de alegoria ou de linguagem poética, nós vamos observar isso. Então, eu entendo da mesma forma que qualquer mortalista vê, mas eu entendo que dentro ali daquela parte, o vaso de barro ali, vai ter uma parte mortal, e o Taná vai descrever isso de outras formas, com outras palavras, além dessas duas. Perfeitamente, legal. Nós vamos para as duas passagens que foram citadas pelo pastor David Bignon, mas antes disso, professor Samuel Monteiro, o senhor gostaria de fazer algum comentário, algum adendo, alguma concordância ou até mesmo alguma discordância das palavras que foram ditas aí? O senhor tem algo a acrescentar? O senhor gostaria de comentar algo? Então, por favor, lhe passo a palavra agora, que seja breve para a gente entrar nas duas passagens que foram citadas pelo pastor David Bignon, pedindo a resposta do pastor Sérgio e do pastor Tiago em relação a esses dois textos. Então, por favor, como é que o senhor enxerga a Nefesh Hayah, né, o fôlego de vida que foi dado ao homem? É um aspecto imaterial, imortal? Como que o senhor enxerga isso, professor Samuel Monteiro? Então, né, como o professor Tiago falou, né, e o pastor Sandro também, né, o que vem depois não pode, né, contradizer o que vem antes, né, mas a Bíblia ali, ela não está explicando o que é esse Neshmat Haim, né, fala que soprou o Neshmat Haim, mas não explica o que ele é, né. Eu concordo, em questão de Nefesh, né, eu concordo com tudo aí que o pastor Sandro falou, o pastor Sérgio Monteiro falou, tá? Teve uma coisa que ele falou, mas não era de Nefesh, que eu discordei, mas nem lembro o que é. Mas a questão é o seguinte, né? O Nefesh Hayah, né, ele não pode ser o corpo, né? E o sopro de Deus, né? A fórmula do Nefesh Hayah seria essa, né? Porque os animais também são Nefesh Hayah, né? E Deus não soprou no nariz dos animais, né? Outra coisa também é a gente pensar o que é esse Neshmat Haim, tá? Não pode ser simplesmente né? Porque a expressão, a Neshama, ela é isso, tá? Ela é isso realmente, né? Né? Então, se nós parássemos, né, ali em Gênesis 2:7, né, então nós ficaríamos com isso mesmo, que é só um sopro, né, e acabou, tá? Mas Deus não tem boca, né? Esse sopro também ele não pode ser simplesmente oxigênio, né? Porque Deus ele é espírito, né? Ele é espírito e não tem boca, né? Depois lá em Eclesiastes, né, 12:7, né, a gente vai ver que o espírito volta para Deus, né? E aí ele está chamando isso de ruach, ele não chama isso mais de Neshama, né? Em Gênesis 2:7 ele está chamando de Neshama, e em Eclesiastes 2:7 ele está chamando de ruach, né? Então, o que é isso que volta para Deus, né? O que volta para Deus tem que ser algo espiritual, né? Não pode ser simplesmente um sopro, né? De oxigênio, né? Então, existe essa questão, né, de fôlego, de vento, né? No hebraico, ela está
ela se mistura muito, né? Por exemplo, Deus é Ruach, né? Deus é vento, tá? Então é isso, né? Se a gente ficar só ali no Gênesis 2:7, realmente isso é só um sopro, né? Mas juntando com outras partes, né? A gente vê que é mais que isso, tem que ser mais que isso, né? É isso, bom, para não se estender mais. Deixa antes só, obrigado, professor Samuel. Nós temos alguns minutinhos, mas o professor Tiago Santana tem um compromisso também, no máximo até que horas, professor Tiago? Eu posso, no máximo, aí mais 10 minutos, 15 minutos. Então, acho que nós temos, talvez, que para nós não... As respostas para as duas passagens lá do pastor Davidson Isso é rápido. São tranquilas, são bastante rápidas. Então, para nós, sendo cavalheiros até, nós queríamos deixar que o pessoal, que os nossos convidados especiais falassem ao final, para que fique aquele gosto de quero mais também do nosso lado. Tá? Por aquela coisa, nós somos... sabe o pessoal que é o dono da bola? Pega a bola e fala assim, não vai acabar agora, sou eu que vou, e eu vou ficar, e fica aquela impressão. Então, eu queria combinar aqui, me permitam, por favor, que assim, nós vamos fazer essa resposta a essas duas perguntas, e depois eu queria que um de vocês entre vocês aí mesmo no chat lá, escolhessem um que fizesse as declarações finais por vocês. Nós vamos deixar que a declaração de final seja de vocês, nossos convidados, que tão gentilmente aceitaram esse diálogo, que está sendo muito gostoso e acadêmico aqui com vocês. E aí nós retomamos posteriormente, lá eu já digo por antecipação, eu creio que vocês vão concordar comigo, que ao invés de irmos para a Bíblia grega, para o Novo Testamento na próxima, nós vamos ter que retomar a Bíblia hebraica e fazermos mais sobre a Bíblia hebraica e posteriormente falarmos sobre, aí sim irmos para o Evangelho, irmos para as palavras do nosso Senhor e dos Apóstolos. Eu só queria fazer um adendo rapidamente aqui, a última fala do professor Samuel. Eu gostei muito, bastante interessante, mas justamente, e eu vou falar bem rapidamente, principalmente sobre a questão da polissemia. A minha formação doutorado é justamente o que eu estou falando, sobre um dos aspectos da polissemia. E eu tenho arrepios quando o pessoal fala de polissemia no ambiente de teologia. Porque geralmente a teologia, não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas eu já vi debates, já estive em debates, em que se escapole quando comenta-se a respeito de alma e etc., dos textos que falam, Ezequiel 18, verso 4, que a alma que pecar esta morrerá e etc. Não é porque é polissêmico, quando morre é o corpo, quando não morre é a entidade imaterial. Isso não é polissemia, porque polissemia, se você pegar um texto, por exemplo, a Hebrew Encyclopedia of Linguistics, tem 8 volumes, e tem um trecho enorme falando a respeito de polissemia. Na língua hebraica existem 8 ou 9 tipos de polissemia diferentes, possibilidades polissêmicas diferentes. Muitas vezes o que nós percebemos é que, entre todos nós, os teólogos, nós acabamos importando para a teologia um conceito de polissemia que muito mais está próximo do conceito de campo semântico e variedade tradutiva, chamado variedade tradutiva. Quando nós falamos, por exemplo, nefesh, ou nefesh, pode significar alma, corpo, garganta, etc. Isso não é necessariamente polissemia. Isso é campo tradutivo. Isso é variedade tradutiva. Polissemia, efetivamente, é quando tem... Eu tinha até o texto aqui, desculpa, eu não deixei separado, mas falando a respeito de justamente polissemia na língua hebraica. Se não me engano, o texto eu trago na próxima. Me cobrem isso na próxima. Mas é um texto falando sobre polissemia. Especificamente, ele declara o seguinte: para que uma palavra possa ser polissêmica, ela precisa, na língua hebraica, nas línguas semíticas, ela precisa ter 2 possíveis significados, antonímicos, etc., no mesmo texto. Então, ela deve poder significar a mesma coisa em 2 textos. Então, para que ela seja polissêmica, nefesh precisa ter... Ela é polissêmica naquele texto, mas em outro ela pode não ser. Então, pode acontecer dela ser polissêmica num texto, e ela vai ter que significar, no mesmo texto, pessoa e alma imortal, por exemplo. Tá bom? Então, assim, muitas vezes a gente... Só essa palavra de adendo. Então, é importante que nós definamos com precisão, e por isso que nós, que cremos na mortalidade, nós não enxergamos essa polissemia tão grande que foi descrita, inclusive, pelo pastor Sandro, claro, baseado em muitos estudos anteriores, não é algo criado, não, é baseado em outros estudos, mas nós não enxergamos essa
potência polissêmica da palavra nefesh, nem das palavras que são descritas. Na verdade, muitas vezes essa polissemia é mais por conveniência de alguns tradutores e dos estudantes que têm sido desafiados por outros estudiosos da língua hebraica e da língua semíticas como um todo, tá bom? Vai lá. Desculpa, eu ia falar pouquinho. Eu nunca falo pouquinho. Desculpa. Thiago Santana. Eu vou fazer aqui o meu comentário aí, então a gente passa para os rapazes aí. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Sobre esses 2 versos, basicamente, qual a minha compreensão, e eu creio que é a mesma do Orochi Sérgio, quando fala ali da alma, que a alma se traduz geralmente para o português, né? A alma saiu do menino, ou a alma voltou para o menino, ou seja, no caso de Raquel, né? A alma saiu, ali se trata, na verdade, da respiração. Eu gosto muito do estudo do Hans Walter Wolff aqui, porque ele demonstra a questão semântica, discutindo a questão semântica da palavra nefesh e etc. Ele vai demonstrar que ela está ligada, então, como o Orochi Sérgio começou salientando, a garganta. Ele cita também aqui as línguas cognatas a demonstrar, e ele vai dizer que, como ligada à garganta, a ideia de respiração também está em jogo. De tal forma, então, que eu cito ele na página 38, quando ele diz o seguinte: quando se diz a respeito de Raquel que sua nefesh saiu, quando ela morreu, só se pode pensar na respiração. Em 1 Reis 17, 21, a nefesh volta para o filho da viúva de Sarepta, a respeito do qual o versículo 17 disse que não havia mais hálito, nishmat, nele. Logo, a garganta, naquela anatomia arcaica, designa, sem distinção conceptual, tanto a laringe como a faringe. E ele continua dizendo, então, basicamente, quando você pega o capítulo 22 de Reis, 17, verso 17, diz que a nishmat saiu do menino. A nishmat, a respiração saiu do menino, no versículo 17. E no versículo 22, ali, 21, vai dizer agora que a nefesh voltou. Então, entendo que aqui seja a respiração que está voltando, a respiração. A mesma coisa se aplica para Raquel. Isso não é só o Wolff que pensa, o Merriam também, seguindo aqui, ele diz o seguinte, página 181, abre aspas, o fôlego, ao entrar em contato com o corpo do homem, tornou-se uma coisa viva. A expressão fôlego de vida foi traduzida da expressão nishmat haim. O substantivo nishmat refere-se à base de qualquer movimento de ar, em especial da respiração. E aí ele cita Reis 17, né? E aí ele continua. Então, se percebe essa ideia. Então, como que nós vimos nesses versos? Que ali se trata da respiração. Percebemos que se trata da respiração. Um texto que eu gostaria de citar aqui para fechar é... Só uma palavrinha, Thiago, só um ponto interessante, porque senão eu vou me esquecer. Se você ler Gênesis, vocês lerem, por exemplo, o pastor Binon e o pessoal em casa também, lerem Jonas 2, verso 6, você vai ver que quando a água, Hamaim, chega à garganta, a nefesh, quando ela chega à garganta, ocorre o risco de afogamento. É o que o Hans Walter Wolff fala também. Então, percebe-se nitidamente que a ideia é do órgão através do qual o Nishma passa a respiração. Certo. É como o Orochi disse, né? Nós vamos precisar de uma outra discussão falando sobre a Bíblia hebraica, porque é muita coisa. E realmente... Agora, nesse caso, a percepção de vocês é mais uma questão metonímica. Isso. Bom, vamos lá. É onomatopaica. Citando isso, onomatopaica, vamos lá. Citando o último versículo aqui, no capítulo 24 de Levítico, versículo 17, diz assim no hebraico: Veish ki yakekor nefesh adam, mot yuma. O que nós temos, né, traduzindo, e o homem que matar a alma, né, do homem ou do humano, e o homem que matar, ele vai morrer. Ou seja, aqui nós temos, é interessante porque fala da nefesh, né, aquele que matar a nefesh. Então é interessante porque algumas pessoas acham que só Ezequiel 18, 20 lá que fala da morte da nefesh. Não, nós temos outros versos, esse é um exemplo, que fala que a nefesh morre.
Então, sendo aqui nefesh vida, se referindo ao indivíduo. Até em um determinado momento, eu não me lembro se foi o Sandro que citou o professor Edson de Faria Francisco, é interessante que na maioria desses casos, o doutor Edson de Faria Francisco optou por traduzir por pessoa. Ele traduz por pessoa, então nefesh por pessoa, entendendo isso. Então, nefesh pode ser, dentro do seu campo semântico, aí, pode ser fôlego, pode ser garganta, pode ser pescoço e pode ser uma pessoa viva. Não entendo, então, dentro disso, que pode ser algo imaterial. E para fechar de forma rapidinha, eu gostaria de deixar aqui com os amigos, que os amigos podem conferir em casa, eu não vou ler tudo, vocês podem dar uma pausa em casa e olhar na casa de vocês, tá? Aqui eu estou citando o Dicionário Internacional de Exegese da editora Cultura Cristã. E eles vão falar basicamente isso daí que eu tenho falado para vocês, tá bom? Então eu só vou passar aqui de forma rapidinha, vocês podem dar uma pausa em casa e vocês podem olhar em casa, tá bom? Depois. Aí você vai ter exatamente isso que eu estou dizendo. Inclusive, ele vai dizer exatamente da dificuldade de se traduzir nefesh por alma, que não vai equivaler a isso. E, inclusive, ele vai até falar aqui de nefesh, é interessante os 3. Isso aqui era uma coisa que eu queria falar e não tive tempo, que ela vai aparecer 3 vezes o verbo para respiração, o que dá mais força ainda para a ideia de algo que tem a ver com a garganta ou com respiração. Bom, mas fecho por aqui minha participação, agradeço pelos amigos que estão proporcionando aqui este diálogo muito, muito bom, muito saudável, e aí eu deixo para os amigos fechar aí. Muito bom, muito bom. O debate aqui, a nossa roda de conversa está sendo bastante produtiva. Gostei de 2 comentários que foram feitos aqui no chat, um do José Bezerra Dantas, que comentando as palavras do pastor Sérgio, o pastor Sérgio falou que teremos outra, né, e que é algo que a gente poderia ficar falando 2 horas. O José Bezerra Dantas falou assim, ó, muito bom, realmente vamos querer mais, muito mais, certo? E o Elcio Ávila falou assim, debate de peso, teologia de alto nível nessa discussão acadêmica e de uma polidez tremenda. Então, o Elcio Ávila e o José Bezerra Dantas querem que haja mais lives com essa temática, com os participantes aqui. Eu gostaria de passar essa palavra para um dos convidados aqui do canal do pastor Sérgio Monteiro e do canal do Tiago Santana para fazer as suas últimas considerações, aí agradecer o pessoal e convidar o pessoal para a próxima live, certo? Pastor Sandro, pastor Bignon, professor Monteiro, de Samuel Monteiro, que quiser falar aqui as últimas palavras. Eu gostaria, se possível, de só fazer uma promessa de que no próximo encontro que a gente conseguir agendar, eu gostaria de trazer essa conclusão do teólogo que eu citei no início, nosso irmão Millard Erickson, que eu tenho certeza que vai ser uma conclusão bastante interessante que vai assim, deixar bastante satisfeito a todo mundo. Se você já tiver curioso, quiser saber, é só procurar o livro Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson, da editora Vida Nova. Ok. Pastor Sandro? Eu queria agradecer por estar participando aqui desse debate. Foi muito instrutivo, porque talvez alguns estivessem esperando um UFC, Karatê, Taekwondo, alguma coisa assim, mas graças a Deus que isso não ocorre aqui entre nós, porque são pessoas amigas. E eu também estou aprendendo, porque muitas das vezes as pessoas fazem acusações de que a pessoa pensa daquele jeito, e não é verdade, não é? Só conversando com a própria pessoa que nós vamos saber a forma de pensar dela. E uma vez que nós não somos donos da verdade, nós somos servos da verdade. Todo mundo aqui está contribuindo, apesar de terem mais ou menos suas posições definidas, todos nós estamos contribuindo para o bom andamento dessa conversa, e eu só tenho a agradecer aos amados pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom, e vamos aí marcar uma outra vez para a gente estar junto. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, por estarmos participando aqui, e no demais, só tenho a agradecer. Deus abençoe a todos. Professor Samuel, pode falar, por favor.
falar rapidinho. De novo, eu vi aqui no debate aquela coisa, né? A gente falando de duas coisas completamente diferentes, né? Com o mesmo nome, né? E eu não discordo de nada que o pastor Sérgio Monteiro e o Thiago Santana falaram a respeito da palavra nefesh, né? Eu acho que pode ser visto a parte imaterial do homem no Antigo Testamento, mas não através da palavra nefesh, tá? E é isso aí também. Eu gostaria de agradecer o pessoal aí por ter né, me chamado aí para essa conversa, né? Eu estava querendo já fazer isso há tempos lá no meu site também, né? Chamar uma pessoa que não seja mortalista, né? Para conversar a respeito disso aí, né? Para o pessoal entender, né? O pensamento mortalista, né? Então, muito obrigado aí. Pois bem, Osmar, eu vou terminar aqui. Monteiro. Eu só quero agradecer aos companheiros aí, ao Osmário também pela moderação, tá bom? E eu tive tanta curiosidade, pastor Vinão, que eu abri a teologia do Erickson aqui para ler. Estou lendo aqui a posição do condicionalismo, condicionalismo dele e tal. Mas eu vou deixar para que o senhor fale. Eu acredito que vai ser muito importante, talvez, abrirmos o próximo debate com essa declaração do Erickson, que é bastante interessante. Osmário, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Sandro. Muito obrigado, professor Samuel. Muito obrigado, pastor Davidson. Você prefere Davidson ou Bignon? Todo mundo, a gente conhece pelo Bignon, né? Chama como quiser. Brother, vamos chamar brother. Brother. Pastor Thiago Santana e a todos que nos assistem, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir então ao pastor Sandro que faça uma oração para nós terminarmos, porque não existe diálogo sobre a palavra de Deus que não comece com ele, continue com ele e termine com ele, porque a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Pai Celestial, nós mais uma vez voltamos a falar com o Senhor e nesse momento te agradecemos por essa conversa, por esse bate-papo. Abençoados seremos sempre ao sair, ao retornar pela porta da nossa casa. Abençoados fomos ao iniciar essa conversa e ao encerrar essa conversa. Que o Senhor não deixe faltar nada para todos os participantes. Muito obrigado por estar conversando com homens de Deus, homens que creem que a tua Bíblia é a tua palavra, a palavra escrita e inspirada do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por essa conversa maravilhosa, que nós oramos assim, pedimos a tua bênção, Beshem Rav, Verraben, Verrua HaKodesh, Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Toda Rabá, por esse bate-papo tremendo que nós tivemos aqui, contribuiu muito para as nossas vidas em termos de conhecimento e contribuirá para todos aqueles que estão acompanhando esse debate. Abençoe cada um que participou, cada um que comentou, cada um que está vendo. É o que nós oramos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém e amém.